Meliana. Estamos fazendo essa programação do Acelera OSC, que convida todas as organizações, as OSCs que foram inscritas por meio de um edital. O I3S é uma organização que atua no terceiro setor, no apoio, no assessoramento, no fortalecimento dessas organizações. E o projeto Conecta I3S, que acontece dentro da Unifesp, veio para acelerar as OSCs. E qual é o grande objetivo? Preparar, fortalecer, para que elas possam se emancipar, para que elas possam se desenvolver. E o projeto do Acelera OSC, ele veio exatamente para impulsionar o que as OSCs já têm de forte, que é a própria missão que elas carregam, não é mesmo, Emiliana? Isso. A missão do I3S é dar às organizações um direcionamento de como elas devem estar estruturadas para que elas possam se desenvolver, para que elas possam buscar recursos, para que elas possam realmente efetivar aquilo que elas estão se propondo. E falando de política pública. E falando de política pública, inclusive, eu até sou um pouco repetitiva, mas elas são tão importantes para o município onde elas estão inseridas, porque elas estão próximas a uma população, muitas vezes que não tem visibilidade, né? E que não tem acessos. Eu acho que isso hoje vai muito de encontro, né, Elaine? Com esse nosso convidado, com esse projeto, com essa atividade que quando eu conheci eu fiquei encantada. Gente, olha, todos os convidados que estão vindo aqui no Conecta I3S, que vêm pelo programa do Acelera OSC, são organizações que impulsionam e dão visibilidade nas políticas públicas, porém, elas ainda têm os desafios para poder acessar estrutura e sustentabilidade. Porém, elas acessam aquela comunidade de vulnerabilidade, aquela comunidade que está bem afastada dessas políticas públicas. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial, e é um convidado que a gente tem um carinho muito, muito grande, porque ele vai contar até como ele chegou até nós. O nosso convidado de hoje é o Ernesto, e para a gente iniciar aqui o nosso podcast com o Ernesto, ele é educador, ele é pedagogo, né? Foi uma pessoa que tem toda uma história aqui no município de Osasco, ele vai contar um pouquinho dessa história dele. E aí, seguinte, Ernesto, nosso convidado, conta pra nós, quem é o Ernesto? Boa noite, prefiro ser chamado de Negro Ernesto, né? Negro Ernesto. Negro. E assim, mas é um apelido carinhoso, né? Que nós agregamos, né, desde então, com os amigos de infância, e eu, claro, me sinto muito honrado por isso. Para mim é uma grande satisfação estarmos aqui, né, a convite de vocês, que depois nós vamos entrar num outro tópico, né, a respeito e se aprofundar na I3S. Mas eu sou Ernesto, um morador residente de Osasco desde 1987, uma carreira no Estado aqui na Força de Segurança Pública, né? O Estado de São Paulo, não posso me negar isso, é claro, é o que me deu todo esse aporte, todas essas vivências. 57 anos, casado, muito bem casado com a dona Adriana Mazzali, o meu amor, né? 3 lindos filhos maravilhosos, 3 netos, estão vindo o 4º neto, né? Que é o Heitor, né? Já está no finalzinho da gestação, minha querida e amada filhona número 1, Natália, né? Depois temos o Bruno e temos a Carol, que é a caçula. Como você diz, eu sou pedagogo de formação universitária, também estou na missão de educar essas crianças do nosso Brasil, né? Que a função nossa de pedagogo, ela é macro, né? Então eu estou aqui em São Paulo, Osasco, mas posso ministrar na Bahia, no Ceará, seja onde for, né? E a nossa missão maior, com certeza, é tocar todo esse esplendor que é fazer com que as oportunidades cheguem, né, a inclusão social, e estamos aqui amando do povo, ponto. O Ernesto é uma pessoa que realmente tem um significado para o município, até por tua história na segurança pública, é uma figura que realmente representa Osasco em todas as suas questões que envolvem território, identidade.
E como professor, ele com certeza vai levar toda essa experiência que ele adquiriu como na profissão, né? Você foi o quê? Policial, né? Policial. Hoje sou sargento. Você é sargento Isso, da Polícia aposentado, Militar. exatamente. Então imagine o anos, que é. Eu fico imaginando aquele filme lá. Como que é aquele filme do. Um Tiro no Jardim de Infância. Um Tiro no Jardim de Infância. Qual a sua altura, Ernesto? 1,83. 1,83 para trabalhar com aquelas criancinhas, o Isso. professor aqui assim, e o professor ali, e trazendo toda a ministrando aula hoje disciplina. pro jardim, pro pré, do primeiro ao 5º ano. Olha que coisa, né? Que maravilha. Uma bênção. Mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o projeto dele, e ele vai falar agora um pouquinho para nós, que veio, né, Meliana? Por meio até de você, né? Sim. O Ernesto, ele é amigo do meu esposo, né? E Seu acho que Valtão. bate uma bolinha juntos. Isso, às quarta-feiras. Num time bacana lá, do só. Sessentão. Aí tem o povo lá do reumatismo. Eu sei que é uma galera lá. É isso mesmo. Que eu brinco que tem 20 jogadores, porque vai só ficando 10 minutos cada um. Isso, exatamente, se revezando. E sai o povo tudo mancando, é muito bem legal. Mas acho bacana essa iniciativa, inclusive. Então, o Ernesto um dia, conversando com meu esposo, veio e meu esposo falou, nossa, tem um amigo tal que joga bola e ele tem um instituto, ele tem um projeto, na verdade ele falou para mim que era um projeto, e de tênis. De tênis, parece que é tênis. Eu falei, ai, que bacana, né? Eu já me interessei. Diferente, né? Que é diferente, porque o tênis é um esporte elitizado. Como é que é isso? Aí eu fiquei muito curiosa. Falei, manda ele ligar para mim. E o Ernesto prontamente ligou. E assim, eu dei só algumas informações de como que a gente poderia estruturar essa organização que ele ali, eu até vou depois já engatar aqui umas perguntas aqui para você contar para nós com mais detalhes, né? E aí eu fiz as orientações e pedi para ele procurar a gente lá no escritório, no instituto. Por quê? Porque eu falei, lá vai ter uma equipe especializada, cada um tem um saber numa área, né? E eu acho que ali vai contemplar você, porque não é só fazer essas documentações, mas saber para que fim, saber para que serve, saber qual que vai dar o destino para a sua instituição, né, Ernesto? Exatamente. Eu acho que isso foi cru, né? Exatamente, foi fundamental. Acho que foi um divisor de águas, né? Até para vocês que estavam iniciando, quer dizer, eu acho que já vinham, e aí você vai contar para nós um pouquinho, e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o projeto do tênis na comunidade, como é que ele nasceu, como é que ele foi pensado, da ideia para execução dele, se vocês, né? Conta um pouquinho pra gente aí. E por que o tênis? Né? E por que o tênis, um esporte, como eu já disse, né? Que não, nem às vezes é conhecido pela comunidade, nas camadas mais pobre, mais desprovidas aí, exatamente. E que não tem acesso, inclusive, em né? situação de vulnerabilidade social, isso é meramente fugindo, né, do trivial, do senso comum, que é futebol, samba, né? Isso é extremamente inclusivo, né? E a gente lá. gostaria que você contasse um pouco para nós aí, dessa ideia maravilhosa aí. Bom, a história é longa, mas vamos ver aqui se nós conseguimos resumir o conteúdo mesmo, o que é necessário. Bom, enfim, tinha por volta de uns adolescentes, né, com 13, 14 anos, e tinha um amigo meu, que ele era ali da Zona Sul, e ele é uns 10 anos mais velho que eu. Ele trabalhava num clube de tênis, e ele chegava com raquete e bolinha. E aquilo criou uma curiosidade, né? Porque a gente sempre envolvido no esporte. O esporte sempre foi, né, para qualquer classe social. Primeiro o futebol e depois até a corrida de rua também, né? Que era mais comum e mais acessível, né? E aquilo foi me mexendo comigo. Pô, mas que é isso? Aquela curiosidade, mas meio tímido, de perguntar, e isso foi passando-se anos, décadas, né? Décadas, eu digo. E aquele sonho sempre ficou aqui, tilintando na cabeça, né? Um dia eu irei jogar tênis. Um dia eu irei processar todo esse universo e explorar ele, né? Que é tão vasto e, como você bem falou, é quase inacessível, né? E eu também não sou distante disso, eu sou oriundo das classes baixas da sociedade, né? Ou seja,
sempre periféricas, né? Me honra muito isso. Tanto é que eu nasci, cresci, me desenvolvi, fui atuar como profissional dentro das áreas periféricas, me aposentei e voltei para onde? Áreas periféricas. Resumindo, em 2019, eu teve um amigo meu que falou assim, pô, você tem algum projeto na sua vida? Nós estávamos numa conversa aleatória, pô, você tem algum projeto na sua vida? Eu falei, eu tenho, cara, um sonho muito grande na minha vida e um desejo enorme. Eu nunca peguei numa raquete, mas eu gosto tanto do tênis. E ele falou, mas esse esporte não é tão inacessível como você está falando. Porque minha esposa, ela trabalha em lojas esportivas e eu curto esse universo e sei que não é tão inacessível assim. Eu falei, mas eu não queria só eu jogar o tênis. Eu quero agregar um universo, eu quero agregar pessoas. Não é direcionado só a mim, mas sim as crianças, o jovem, o adulto, o adolescente, a todas as camadas. Fazer com que aconteça e que eles tenham essa possibilidade, dessa vivência. Ele falou, olha, vai amadurecendo, vai estudar um pouquinho. Aí eu comecei a dar uma de curioso no Google, né, ver esse universo um pouco mais com profundidade. E aí eu pedi para minha esposa, falei assim, olha amor, eu vou escrever um projeto em 2019. Ela falou, mas tênis? Aonde você tirou essa ideia? Eu falei, isso daqui é uma realização, poderá ser uma realização agora de um sonho lá de 4 décadas atrás, que hoje eu estou com 57, né? Falou, não, você está sonhando muito alto. Eu falei assim, não, mas é possível. Aí eu falei, você me ajuda? Eu não manjo muito da digitação, essa coisa toda. Eu falei assim, não, eu te ajudo. E eu fui lá e rascunhei em 2019. Quando foi em 2021, eu recebi um convite do ex-executivo Rogério Lins para atuar na área da educação. Falou, você está aposentado e tal, né? Que tal você tem essa vaga aqui? Falei, maravilha. E fui parar lá no Helena Maria, no bairro do Helena Maria, dentro de uma unidade escola, numa área bem vulnerável mesmo também. E lá de novo, veio aquele tilintar do projeto Tênis na Comunidade. Aí eu até pedi para a gestora, eu pedi para minha esposa, falei assim, dona Adriana, e aquele projeto que nós escrevemos? Eu falei assim, eu perdi. Eu falei, não acredito, você perdeu aquele projeto. Eu falei assim, ficou na nuvem, sei lá onde eu fiz o arquivo disso tudo, né? Falei, maravilha, respirei, falei, vou escrever de novo, né? Reescrevi esse projeto em 2022, e alguma coisa lá no subconsciente estava falando assim, até meados do primeiro semestre de 2023, você tem que inaugurar esse projeto, que é agora e é agora. Esse é o seu momento. E eu fui estudando, vendo outros projetos. Tem muito projeto no Rio de Janeiro, projeto social com tênis, que envolve tênis. Aqui em São Paulo tem muito pouco mesmo. Aí, em 2023, exatamente no dia 23/4 de 2023, a tão sonhada inauguração aconteceu do projeto Tênis na Comunidade. Mas foi um longo percurso, e tudo isso tem muito mais coisas para nós falarmos, porque como criar logo, como criar isso, foi assim, algo assim que eu me perdi no tempo, me mergulhei de cabeça para, deschavar esse universo do tênis, né? Ainda estou nele, né, em luta, porque eu conheço muito pouco do tênis ainda. Mas o meu conhecer já é o suficiente para eu saber o quanto é difícil. E você chegou em uma escola para fazer essa atividade. Como é que foi essa execução lá na comunidade? Os desafios, né, que você... Como eu disse, a história é muito grande. Se deixar, eu vou falar sozinho. Conta um pouquinho pra gente. Você tinha uma ideia que primeiro veio na tua mente, que você levou para o papel, mas aí teve um momento que é o desafio da execução, né? Isso, porque o espaço... O público atingir. Né? Crianças, né? Isso. Materiais. Exatamente. E a própria gestão também tem que acreditar nisso tudo, porque eu estava dentro de uma unidade que tem uma gestão, né? Então tem lá as suas peças principais, né? Que fazem tudo acontecer naquele ambiente. E eu falei para minha gestora, Andréa Santos, muito obrigado. Ela falou, nossa, que interessante, ela me ajudou até a fazer umas correções. Falei, eu posso usar a quadra no sábado, tal hora, acessada? Ela falou assim, bicho, tá à vontade.
abriu, escancarou a porta. Falei, então nós iremos executar aqui e processar tudo isso aqui. E aí, num primeiro momento, também tem a questão logística do material, né? Material super caro, etc. E nós começamos a fazer alguns contatos, assim, mas com uma certa dificuldade e limitação. Porque quem iria acreditar que um projeto desse pudesse ser implantado dentro de uma comunidade, né, em situação de vulnerabilidade social, quase que total, né, por não acessar alguns esportes também, e outras coisas também que eu não preciso nem comentar, né, porque é muito forte, né? E a gente vai se aprofundar num outro assunto que também não é pertinente. A nossa vontade é falar muito, né, mas vamos se ater aqui. Um material desse, nada, a mais baratinha é R$300. Eu imagino que exatamente o material, por ser caro e levar para um público que é carente, que tem toda essa natureza exatamente estarem em vulnerabilidade, que faltam coisas muito básicas e essenciais. Exatamente. E lógico, o esporte é o espaço de entretenimento, de ações coletivas, pertencimento, mas sobretudo de integração de todos ali envolvidos, escola, o próprio bairro, as crianças, as famílias. Os pais, todo mundo. E o tênis, né, vem como um esporte que faz você refletir criticamente as desigualdades sociais quando se apresenta um público que acessa o mínimo, que às vezes nem acessa o mínimo, contrastado com um esporte que tem como seus aspectos elitistas, né? De pessoas que acessam o esporte por meio de uma classe, né? Que está muito mais, enfim, em situação confortável e que pode pagar um clube para poder fazer essa prática de esporte. E aí você tem um contraste de uma comunidade que está que existe uma questão da favela integrada, uma favela mental, uma favela cultural, uma favela étnica, uma favela racial, uma favela que realmente tem uma questão de exclusão social. E aí o tênis, ele traz uma mensagem sobre como que você integra algo que é tão contrastado, né, Emiliano? Eu penso que o Ernesto, assim, foi um desafio, né, Ernesto? Está sendo, né? Muito. E esse desafio vem desde a vontade que brotou dentro dele de praticar o esporte. Exatamente. Né? E aí, pensando, né, como que seria também tão desafiador levar isso para pessoas... Então, conta igual a eu pensei, naquele momento meu lá de quatro décadas atrás, no meu imaginário, né, que seria, era inacessível. Eu não quero que os outros pensem o mesmo que eu pensei naquele momento, sendo que eu não vi ninguém para chegar e falar assim, não, isso daqui não é impossível. Toma aqui uma raquete, toma uma bolinha e vai tomando gosto que você vai começar a entrar nesse universo. Então, no contraponto disso, eu quis fazer isso acontecer. Não, eu quero fazer isso. Você está fazendo já acontecer, né? No senso comum. Eu estou aqui com o coração pulando para te fazer uma pergunta. Como é que está sendo, desde quando você iniciou o projeto, a adesão, a aceitação? Por que eu te pergunto isso? Porque eu já tive situações de eu atender famílias e aí adolescente, eu trabalhei muitos anos com crianças e adolescentes, e eles falaram assim, uma vez uma adolescente falou assim, eu queria ser veterinária. Falei, queria? Você, né? Falei, eu acho que tem essa vontade dentro de você, já é um grande passo, né? E aí, vamos estudando, né? Eu acho que nos permitir sonhar. Isso. Aí ela fala assim, mas a minha mãe falou que eu jamais ia poder fazer uma faculdade. Então, esse jamais, essa desmotivação, as próprias pessoas pensar que elas não têm a oportunidade, a condição, o acesso, isso já é um bloqueio. Exatamente. Então, eu queria até que você me contasse um pouquinho como que está sendo essa situação. Essa aceitação, eu digo para vocês que ela não está sendo muito boa, bem vista pelas próprias famílias também. Porque é muito difícil você falar sobre, por exemplo, a criança tem fome. A fome é uma bolinha dessa que
R$10. O que se compra com R$10? Uma bolacha eu faço compra, vocês também fazem compra. Sim. Um pacote, uma caixinha de leite, né? Então eu vou comprar uma bolinha dessa para deixar de comprar uma bolacha, uma caixinha de leite. Então nisso daí, lá no cognitivo dos pais, é meramente, assim, mais do que elitizado. Né? É muito mais não do que importante. isso. Não é importante, não tem essa importância. E as crianças? Amam, né? As crianças, elas estão ávidas ao novo. Né? Tudo que é imposto para ela, posto para ela assim, ó, como prática, elas acabam aceitando. E elas criam curiosidade nisso tudo, nesse universo. Eu sempre falo, que tal se nós tivermos condições de pôr a esgrima em Osasco? O esporte esgrima. Você vai falar assim, nossa, isso daí é pior do que o tênis. É claro. Naturalmente. Só pelo material, equipamento. Foge. Foge totalmente isso daí, entendeu? Então, mas nós temos que fazer o quê? Criar espaço? Não. Antes do espaço, nós temos que partir para uma conversa com o adulto, com os pais, com os tutores e falar para eles o que é viável e que eles nos ajudem, entendeu? A trazer as ideias, né? Fazer as rodas de conversa para que a gente possa levar para ele e falar assim, olha aqui, ó, deixa seu filho tirar fazer. As dúvidas, saber como é que funciona e ver que o projeto também vai trazer novas perspectivas para essas crianças e não entender que ali não é só o tênis, o tênis é o meio, é um caminho de uma educação, de um desenvolvimento, uma inclusão, oportunidades. Oportunidade. Só que, Ernesto, a gente tem um pessoal aí que está acompanhando o podcast, tem o pessoal com perguntas. A gente quer mandar também um abraço para todos os nossos diretores aí do I3S, que são pessoas que nos ajudam todos os dias a criar, a manter esse projeto, porque o I3S tem os nossos desafios também. Mandar um abraço para todos os acelerados lá do programa Acelera OSC, que são as OSC que estão acompanhando o nosso programa, aprendendo muito. E agradecer a audiência, o pessoal que está participando conosco. E aproveitem esse espaço, tirem as dúvidas que o Ernesto pode ajudar aqui a esclarecer, porque o tênis, ele é realmente o esporte que nós temos um entendimento de que é um esporte elitizado, mas não. É um esporte como os outros, que criam também oportunidades. E por que não os jovens, as crianças, não entrarem nesse esporte e serem bem-sucedidos? Ó, nós temos aí, ó, grande Ernesto, é o Cláudio Pereira, obrigada, Cláudio, sabemos da sua força, é isso aí, Ernesto é muito conhecido aqui. Ó, o Walter. Quem será o Walter? Até está com a camisa verde, palmeirense, roxo. Abração. O Santista. Beijo pra você, Walter. Boa noite a todos, hoje mais um Conecta. O pessoal está aí super ligado e acompanhando, porque é importante você trazer, né, esse espaço. Você gostaria de atender mais pessoas além das crianças? Mas também o adulto, os idosos, a terceira melhor idade? Olha, maravilha. Essa pergunta é excelente. Ela vem bem de encontro, emendando, né, no assunto do aceitação, né? Então eu estou deixando que o tempo ele se formate nessa questão da orientação primária lentamente, que as pessoas recebam essa informação. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa está X tempo sem comer, né? Aí ela vê um banquete, ela vai lá e vai passar mal. Então eu não posso empurrar esse material novo, né, para as pessoas e falar assim, não, aceita isso daqui, não. Mas agora já estou vendo um público que está com mais aceitação, né? Um amiguinho vai passando para o outro. Eu não fiz questão nenhuma de fazer uma divulgação maciça, abrir inscrição, porque eu sei que eu não vou aguentar. Tem a limitação. Porque o espaço, também. Olha, é o que eu disse, se deixar, nós vamos conversar aqui até meia-noite. Mas é importante você falar das dificuldades, dos desafios, mas também do que você espera, do que você acredita, né? Nossa, cara, você me fez assim agora, ir lá no fundo do subconsciente. Eu espero tudo de bom e tudo melhor nascer. Primeiramente, nós estamos lutando por um espaço real, porque nosso espaço ele é adaptado, são quadras de escola. Então, a dimensão de uma quadra, no seu tamanho, no seu perfil oficial, ela é 9 por 23.
E a dimensão de uma quadra de escola que nós chamamos ela quadra multiuso, porque ali você joga vôlei, basquete, futebol de salão, faz todo tipo de atividade, ela está ali no quadrado de 6x9. Então, uma dificuldade tremenda para você desenvolver a atividade, ainda que tenha a questão das traves, né, tem a cesta em cima, então não dá para você fazer toda a interação de fato. Né, esse seria o objetivo primário? Vocês terem ter uma quadra? O objetivo primário é esse. Porque agora nós estamos fazendo uma atividade, as atividades que estão sendo desenvolvidas estão no formato mais lúdico, né, com a aceitação do novo e ver como a criança irá se desabrochar. E nesse olhar de desabrochar, já aconteceu que tem uns 5 lá que tem habilidade. No meio dessa turma que nós temos hoje cadastrados 115 alunos. Então, você desejaria, até está sendo feita a pergunta aqui, ter uma quadra de tênis. Isso é fundamental. Isso é fundamental para que nós possamos dar continuidade, mais, né, desenvolver isso, ampliar mais o atendimento, né, porque aí nós não iríamos ficar só naquela questão do uma vez na semana, só que são os sábados direcionada essa aula, né? Sim. No mesmo bloco com 2 turmas, a turma A e a turma B, porque a turma A é a que vem mais no lúdico mesmo. Você vê que a criança quer interagir, mas ela não está tão pronta. Agora a turma B, você vai lá, né, e seria um grande prazer as pessoas irem lá nos prestigiar e ver como está sendo executado o trabalho. Você já vê que tem uns 4, 5 lá que tem essa habilidade natural. Por quê? Insere exatamente na oportunidade e depois a inclusão. Então fica a dica aí para empresários aí que queiram patrocinar algum dos meninos, né? Isso, também que queiram aí ser patrocinadores do projeto, isso, né? As dificuldades são diversas. Porque eu acho assim, como o futebol, o tênis também, tem lá os seus talentos escondidos dentro da comunidade. Né? E habilidades são algo que o indivíduo ele já tem, ele já nasce, é nato dele. E aí, com a oportunidade, vai se potencializar, né? Então, eu acho que é importante o Nego Ernesto contar para nós esses desafios e até mesmo as necessidades primárias, porque como nós estamos aqui num canal que chega em muitas pessoas, né? Empresários e... Enfim, é importante levar exatamente essa necessidade que, de repente, pode ser algo que pode ter alguém que queira colaborar com o projeto e ir lá, né, conhecer. Onde fica a quadra hoje? Qual que é o local? A quadra hoje fica na escola Professor Walter de Oliveira Ferreira, que na verdade é Munhoz, é bem divisa Munhoz, com Helena Maria, né? E a entrada é pela rua Reinaldo Luiz Delgado. Né, porque aí nós não abrimos a frente da escola e sim já oportunizamos que as crianças venham e façam o acesso já diretamente na quadra, né, ali pela parte de trás. Né. E funciona quais os dias lá? O dia que funciona lá, aulas são ministradas ao sábado, das 13h30 até as 15h, sendo 2 blocos de 40 minutos. Aula, né? Sim. A turma A e a turma B. E às terça-feiras nós temos lá na base comunitária da Polícia Militar. Olha, não tinha, ai, que legal! Na Vila dos Remédios, que é às terças-feiras, das 19 às 20 horas. Que lá bacana. Nós temos outra turminha noturna. O pessoal da base dá muito apoio para os projetos, para as iniciativas, né? Lá eles têm jiu-jitsu, tem um monte de atividade, são muito acolhedores. Né? Temos que rever esses conceitos também, né? Que a polícia é aquele monstro. Não tem nada, aqui estou eu. Sou eu. Inclusive foi toda a experiência, toda a vivência sua dentro da polícia que te levou a estar dentro inserido nesses projetos. Né? Antes de fazer a próxima pergunta da nossa audiência, conta para nós qual foi o acontecido que marcou o projeto Tênis na Comunidade. A gente já sabe, a gente quer que ele conte. Você já falado por você, né? Só de barra, eu vou fazer a marra. Agora eu achei. Agora me segura. Agora me segura. Eu sou desse, sabe? É 10, 15 minutos. Mas é assim mesmo. Acho que é todo mundo, né? Eu estava em um podcast também lá em Santo André, a convite. Nossa, rasgamos um trânsito danado, enfim. E foi bem assim. Lá é o podcast lá bem bacana e é o outro em Carapicuíba, enfim. Eu só para fazer marra,
com 3 meses, antes de contar o, né? Com 3 meses de existência do projeto, nós fomos convidados para fazermos uma clínica esportiva na Slice Tênis lá no Alphaville. Olha, eu fazer um comercial. Nossa. Eu quero ver. Não, mas eles merecem. Eles merecem. Meu. Sensacional. Sensacional. Sabe? Tem as questões administrativas, mas eu não levo por esse prisma, que eu acho muito indelicado, sabe? Sim. A gente ficar falando nos negócios que... Não, meu. E não vamos agrega. Analisar E não agrega. coisas O importante, positivas, o né? importante, É sabe? isso. Que nem eu falo sempre, Só eu que tô no meio agrega. da política e não falo sobre política. É isso aí. Isso aí. Eu não falo, olha, eu me privo dessas questões. Sim, Porque sim. eu só sei dizer assim, ó, eu te respeito, eu respeito você. Acabou. Isso. Suas escolhas são suas escolhas. Mas voltando. Aí nós somos na Slice Tênis. Nossa, pensa num cabra cru, Nego Ernesto, né? Cru, né? Todas as questões, 3 meses. E ser convidado para fazer uma clínica esportiva dentro de uma academia, de um local propriamente dito, tem, eu acho que 8 quadras. Uau. 8 quadras esportivas. Tá em construção. Lá você foi cocriar, né, o sonho, né? Não, eu fui assim, meu Deus. Ai. É assim, Cheguei lá naquele ambiente, de novo, indo para aquele momento fatídico, né, de nós só agregarmos o módulo ruim, né? Se o tênis já era difícil, no centro comum, como é que você vai para uma quadra no Alphaville, tá entendendo? Carregando aqui os buiozinhos aqui do lado, né, que são as crianças, né? Porque o mentor tá à frente de toda essa questão. Se eu era surpreendido, imagine eles. Nossa. E nós entramos naquele universo de novo. Ai, meu Deus. Agora transpirava, fizemos a clínica. Eu chorei que nem uma criança. Porque lá estavam eles comigo. Eu sempre falo, né? Hoje você tem um óculos que custa tanto, a aliança tal, o relógio, a corrente, etc. Não é isso. É você poder abraçar quem está com você. É poder você chegar e falar para aquelas crianças assim, ó, vem aqui. Aqui. Você tem um negrão aqui, ó. Eu sou a primeira parede, né? Depois vocês vêm atrás de mim. Tô aqui, ó, protegendo. Protege. Você entendeu? Aí nós chegamos naquele ambiente, fizemos a clínica, 5 deles fizeram umas dinâmicas e tudo. Aí depois, nossa, me chamaram. O microfone eu sentado lá na arquibancada com a minha turminha, com as crianças. Vem aqui o idealizador do projeto Tênis na Comunidade de Osasco, José Ernesto. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Pensa num nego que desceu aquelas escadas. Nervoso. Aí me postei, aí começou. Não, que não sei o que. Eu falei para as crianças assim, ó, isso é para vocês sentirem o que eu jamais sonhei chegar aqui. Porém, nós podemos mais. Esses espaços pertencem a vocês e eu estou aqui só na linha de frente, na contenção. Mas, porém, esses espaços nos pertencem. Também, né? Também. Todo mundo começou a chorar. Metade assim, ó. Começou a chorar. Aí que eu... negrão, fortão, altão, não sei o que. Não, tem sentimento. Esse foi um momento que você entende que foi marcante. Esse Esse foi o mais marcante? Não, aí tem outro. De novo, eu vou deixar elas, assim, sabe... curiosas, né? Mas elas já sabem, né? Já. Nós estamos cutucando pra você. Solta isso Nós daí, estamos né? te provocando. Solta isso daí. Vou contar outra. Teve agora no Clube Subtenente Sargento do Exército aqui, um camarada nos descobriu também através de um site e tal, do nosso site, né? Muito bem elaborado, por sinal. Verdade. Né? Aquele site ficou massa. E aí nos convidou para passarmos também um dia maravilhoso lá, de acolhimento, mandou transporte, etc. Esse foi um pouco mais recente, tem uns 4 meses atrás, que foi super bacana. Obrigado, pessoal do Clube Subtenente Sargento do Exército ali no Rochdale, na rua Luiz Rink. E também foi muito bacana, as crianças se relacionaram com o meio também, né? Então foi muito bacana. Mas olha, como elas são assim, sabe? Fala. Mas o momento mais marcante mesmo, esse... Eu vou começar a contar, mas eu acho que eu também choro. Mas pode chorar, que tem lencinho, a gente chora junto. Esse foi mais marcante,
Porque a gente também se emociona, né? Porque numa das conversas, gente, agora estou tão relaxado, tão à vontade, com essa equipe maravilhosa. Tem um cara ali, é bonito pra caramba esse filho da mãe. É esposa da dona Eliana, né? Elaine. Eu sou assim, eu sou mal de nome. Posso ter um convívio que é sempre trocando nome. Minha esposa sempre fala. E eu falava para elas, né, para eles, a equipe, no caso, vocês eram em 5, né? Isso. Por 2 vezes eu sentei e falei, gente, eu não tenho condições. Gente, eu quero abrir, mas eu não tenho condições. Gente, eu quero abrir, mas não tenho condições. Ele está falando, gente, de regularizar a instituição dele, que até então era só um projeto que eles escreveram e executavam numa quadra. E a Meliana, né, por meio das pessoas que conhecem o esposo dela e o Ernesto, nos procurou. E ele entendeu que precisava regularizar, mas não tinha condições. Só para fazer uma contextualização para as pessoas aqui. Pode continuar. Obrigado, chefe. Mas assim, nós temos que... Agora nós estamos, né, como eu falo, à vontade. É isso aí. Mas é interessante nós contarmos esse primeiro ponto para vocês entenderem o quanto é necessário, sim, os empresários, os não empresários, até na questão de uma aquisição de uma rifa, gente, que é o que nós sobrevivemos hoje. Que vocês se solidarizem com essa questão. Porque tem pessoa séria e pessoa não séria. Tem médico sério e tem médico não sério. Tem o cara que abastece seu carro, que ele é sério, e o outro que não. Né? Que nem esse dia nós estávamos comendo uma esfirra, estávamos num lugar, o cara falou assim, ó, essa esfirra aqui é assim, assim, assado. Ah, eu quero de espinafre. Mas como é o espinafre? Ixi, é ruim, o cara falou. Então ele foi muito sincero, o garçom, entendeu? Tem que ser sincero. Então, gente, contextualizar agora o fato. Eis que num dia, nós estávamos ali, né, na escola, eu recebo uma mensagem. Falei, nossa, eu não tenho esse número gravado, né? Quem poderá ser? Oi, prazer imenso, sou a Beth. Beth, muito obrigado. Então, eu faço parte do Fundação Fenômeno. Fundação Fenômeno. Então, é o seguinte, eu vi seu projeto, o seu site, achei muito interessante. E papapá. E nós queríamos convidar vocês para uma clínica esportiva que vai ter na casa do Ronaldo. Eu falei, sabe o que eu respondi para a mulher? Para de mentira. Falou, nossa, você quer me enganar, pô, nesse mundo que nós estamos hoje, todo mundo desconfia de todo mundo, né? Aí ela falou assim, não, eu vou te mandar o site, você vai lá e olha. Aí eu fui lá, gente. Fundação Fenômeno. Eu olhei e falei, não, senhor, esse caminho não está sendo aberto assim. Esse foi meados de outubro do ano passado, 2024. Isso. Eu falei, não, isso daí não tem lógica isso. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Depois de 2 dias isso, hein? Eu vou ligar. Liguei. Oi, ô senhor Ernesto. Falei, vixe Maria, pronto. Então, o senhor viu lá? Falei, vi. Mas e agora? Então, vamos fazer os demais tratativos, já que nós nos apresentamos, tal, não sei o que, o senhor viu que é idônea, etc. Né? Então, agora, vamos fazer por mensagem, para ficar registradinho. No e-mail. Beleza. No e-mail, né? Não, ela mandou um e-mail, mas eu sou da hora quando cai informação. Você sabe bem disso, né? Você sabe, não sabe? Eu sou da hora. Aí eu falei, não, vamos aqui e tal. E fomos lá. Teclando lá no Zap, deixando tudo formatadinho, bonitinho, registradinho. Ela falou assim, ó, você só vai ter que preencher uma ficha assim, cadastral, né, das crianças, individual, e nós queremos por ordem de 15 crianças. Falei, puta merda, e agora? Olha, até nisso eu me embaracei. Falei, e agora, como é que eu vou arrumar 15 crianças? Mas sendo que eu já tinha um cadastro dessas crianças. Mas como eles são muito nômades, né, que isso é outra parada, depois que a gente pode falar a respeito. Aí eu falou assim, e nós iremos mandar o transporte para você. Falei, piorou. Isso é mentira. Se quer 15 crianças, vai mandar o transporte. Transporte no mínimo R$1.500. Olha só, o que é pouco para uns, é muito para outros. É, isso aí. Para mim isso daí é uma fábula. E eu estou tratando com sonhos. O meu sonho, que atrás eu tenho o respaldo de quem?
dos envolvidos, das crianças que estão dentro desse processo todo. Porque agora não é mais o Ernesto. Não sou mais eu. Entendeu? A coisa está acontecendo está com outra dimensão, está com outra atmosfera muito grande. E aí vai daqui, faz as tratativas. Deixa eu mandar pelo e-mail as fichas, falei, manda, vai. E eu, meu Deus, não é verdade isso. E os pais? Tem autorização. Aí, eu tô falando que meia-noite é pouco nesse podcast. Gente, não, olha, eu falei, gente, essa palavra que ela falou é muito forte. É muito forte. Eu falei, o Senhor me deu direcionamento, né, na minha crença, né? País laico, gente. Na minha crença, eu falei, Senhor me deu o meu direcionamento. Eu estou tratando com sonho, com crianças, com desejo. E eu sou o tutor temporário dessas crianças. Quando elas estão na minha responsabilidade. Eu sou o tutor. Já saíram dos olhos dos pais. E aí foi que eu mandei todas as fichas, tal, não sei o quê. Nossa, ai meu Deus, ai. Teve uma mãe, se eu falar pra você, o que ela falou pra mim, o podcast não existe mais. Você tá pensando o quê? Você levar meu filho não sei pra onde? E aí eu falei, opa, mexeu comigo, eu tô me certificando do meu projeto, então eu tenho que enfrentar essas barreiras. Mas o que ela falou foi absurdo, eu não ouço sem repetir. Moral da história, ela deixou eu levar a filha. Falou assim, porque ela pensava que era tipo um aliciamento, aonde eu iria levar. As pessoas estão tão na defensiva, isso, né? Falou, você vai levar minha filha lá, aquele monte de povo, o que é isso? E falou um monte de besteira. Falei, não senhora, olha, é assim assado. Eu também sou avô hoje, entendeu? Aí chegou o grande dia, que foi num sábado. Chegou o ônibus. E as crianças lá, e todos os pais. Nesse dia foi o único dia que eu vi os pais. Porque eles fazem as inscrições e saem correndo, entendeu? Pais, pelo amor de Deus, todo projeto social que vocês fizerem, a inscrição dos seus filhos, acompanhe eles. É isso aí. Deixa eu só pedir para você que estão pedindo o site lá do tênis, se você puder falar. Agora, Tá. Projeto Tênis na Comunidade, tudo junto. Pronto. Tanto o Facebook como Instagram. Tá ok, porque é @PampanRCP estava solicitando o seu site, quer visitar. E é importante, né? As demais pessoas que queiram aí estar acompanhando, ver lá. Sem sombra de dúvida. Vamos lá, vamos continuar, que essa história está empolgante. Essa história, viu? Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Aí eu chego lá, queimo mais de 50. Tem um adendo aí. Era 15. Quando eu consegui convencer a galera, aí já mudou. Aí a mulher chegou e falou assim, você mandou 15 filhos, mas eu quero 20. Eu falei, beleza. Já ultrapassei ali a barreira, né, da resistência, arrumei mais 5, beleza. Na verdade não era mais 5. Aí depois que eu consegui, né, fazer um aconchego os pais, viraram 42. Nossa, uau. Que coisa. Aí eu falei, então agora é minha vez, vou filtrar essas pessoas que são mais assíduas, é claro, que tem mais frequência, né? Aí, sabe quanto? Eu liguei pra menina e falei assim, ô Beth, agora é 25, porque você queria 15, migrou pra 15, pra 20, quando você viu que eu consegui os 15, né? Você falou, então ele consegue mais 5. Migrou pra 20 no seu, agora eu peço mais 5. Ela, então, com você e mais uma pessoa, 27. Tudo bem? Falei, beleza, fechou. Aí nós estávamos lá, nós retomando lá onde nós paramos o ponto. E aí eu fiz aquela oratória, né? Falei, eu sei, e amanhã assim, As onças. Só, gente, que fique pra mim, Mãe é onça, gordo, a gente é onça. Tudo é tudo, e negrão é negrão. E o negrão assim, né? Então, antes que alguém fale aí alguma coisa, né? Então, assim, eu me postei, né? Agora deixa comigo, né? Falei, paz. E assim, um monte. Paz. Só pra a situação é a seguinte. Antes de qualquer mal chegar neles, eu sou a barreira. Entendeu? Pelo filho de vocês, eu corto o dedo, corto o meu braço, eu não quero saber.
Eu não vou levar essa culpa. A responsabilidade, eu não né? vou levar essa culpa. É muito Entendo bem difícil, isso. né? Os pais liberarem seus filhos, Sim. um ônibus para, dizendo que é do Instituto Fenômeno, é isso, né? Isso. E aí os pais apenas acreditar no Na gestor pala- do projeto, que Isso. lógico, ele Tão tem toda recente, né? a hombridade, toda É. né, o nome dele, mas as pessoas ficam inseguras, né? Porque são crianças e, de certa forma, tem uma fragilidade, uma questão que envolve exatamente a segurança. Mas enfrentar a confiança, passar por cima dessa questão que envolve a credibilidade com os pais, eu acho que com certeza você Eu avançou nessa avancei etapa. E quebrei, né? Porque até então, como nós estávamos falando, são várias barreiras. Essa barreira com os pais eu já não tenho mais. Aí, que Porque, bacana. né, pais? Tem gente que a aula termina 3 horas. Eu já cheguei a levar a criança para casa, entende? É. Porque era 3h20, 3h30 e cadê o responsável? E eu falo com uma naturalidade do mundo. Porque da mesma forma que eu sou cobrado por cuidar deles, na ausência deles, sobre o olhar, né, de educador que nós temos, dentro de um processo de projeto, etc., então é a responsabilidade também deles, né? Não deixar lá mais 30 minutos, entendeu? Acho que até 10, né? 10 minutos tá bom, né? Na escola a coisa, amor. a coisa Mas se complica, ele tá desviando. né? Ele chegou o grande dia e parou. É. Cadê? Vamos lá, volta pro grande dia. Volta Então. lá. Eu sei que você não quer chorar, mas não vai ter jeito não. Isso. Porque tem um detalhe que mata. Tem vários detalhes que matam. Aí eu peguei, imagina. Isso é louco. Eu virei um mó, meu Deus do céu, aguaceiro total. E aí, depois de tudo isso, já começou. Depois de tudo isso, nós estávamos indo para a Marginal, a nossa sessão Marginal. Porque o negócio é lá no Morumbi. Daqui a pouco, a sessão Marginal, eu falei, senhor, é verdade. Aí vem a raia da USP. Falei, nossa, sentindo o Morumbi, realmente. Eu passo aqui há 40 anos, eu sei que é. Nem você mesmo estava acreditando. E eu, por dentro, né? E aí passou o Jockey Club. Uau. Aí eu, uau! Rapaz, o negócio Tá aí chegando. depois da parede do Jockey Club, ele pegou a direita. Aí começou. Aí sentido o Morumbi ali, que tem aquele hospital lá, o Albert Einstein. Aí eu, meu Deus, não, senhor, eu não tô acreditando. Aí quando entrou na rua, cara, um monte de segurança. E os caras manobrando todos os veículos, no caso o ônibus nosso, e vem a Beth. Aí eu falei, puta merda, que eu já tinha ela no zap, né? Então eu sabia quem era mesmo. Sim. Ô, seu Ernesto, tudo bem? Essas crianças. E aí você já orientou elas sobre aqueles processos? Eu falei, já tá todo mundo orientado. Mas eu falei, fique à vontade. E aquele portão assim de uns 5 metros de altura da casa do Ronaldo, no Morumbi, né? Verde. Aí descemos. Descemos e as perninhas bamba. Falei, eu não vi o homem ainda, né? Que essa casa aqui podia ser de... Quer dizer, nessas alturas você nem esperava ver o Ronaldo. Não, no meu imaginário tava outras coisas. Aí entramos. Quando entramos assim, eu vi o símbolo, né, do Galácticos, né, Open, né, que é um símbolo grande, cheio de bolinha e tal, não sei o que, mas maravilha. E estamos lá, né, sendo orientados, as crianças sendo orientadas, aquele universo para nós. Eu me ponho também na mesma situação, né, apesar de ter vivido outros momentos também tão quanto igual, mas porém, é aquilo que eu disse, eles eram meu coração, meu pulmão, eles eram toda a alma, para mim transcendia tudo nele, a minha respiração, porque o que acontece? Você está com 25 crianças, gente, são 25 famílias, entendeu? Com certeza. Você não está entendendo a dimensão de tudo isso, e você está num ambiente onde não te pertence, que é além do além do além do além. E isso nos assusta, me assustou mais ainda, porque vamos ser sinceros, né? Era um Fusca para uma Ferrari. Nós éramos o Fusca, a Brasília, a Kombi velha, a Rural velha, tá entendendo? O descalço, o que a barriga falava assim, ó, pô, eu queria comer um chocolate, mas não posso. Você entendeu? Quero mascar um babalu, não é aquele chiclete velho que
Máscara aqui, quem tiver com dentadura vai tudo embora, não é esse. Entende? Não era um copo com água só que nós queríamos, era um suco, um maguari. Entendeu? Eu não queria só a uva Niágara, eu queria a Itália, ou aquela sem semente, não posso. Entendeu? Eu não queria comer o cachorro quente da esquina. Me perdoe, o cachorro quente da esquina só aqui uma quebrada, né? Uma analogia. Mas eu queria o McDonald's. Eu queria o Subway. Entende? E nós estávamos nesse ambiente, onde para nós tudo era estranho. Estranho. E aí entra o negrão, né? Linha de frente, guerreiro velho, né? 30 anos de mega. Né? Todo, né? Meu Deus, deu discernimento. E eu olho para um lado, olho para o outro, e as crianças tudo aqui atrás de mim. É tipo a pata e os patinhos. A pata e os patinhos, né? E eu, silêncio. Porque rico, gente, só duas coisas, ó. Rico, ele fala assim, ó. Oi, tudo bem? Como você tá? E nós no nosso mundo é assim, ó. E aí, mano, como é que é? A grandeza da fala também, né, da classe social, ela implica muito. E aí fomos orientados, mas eu já tinha massificado muita ideia em cima dessas crianças. As crianças estavam mais do que orientadas. Graças a Deus, Deus é muito bondoso comigo. E aí colocaram elas lá nos bangalô, não sei o quê. E começaram a nos orientar o que era para fazer, o banheiro que era para usar, tudo com orientadores e etc. Na hora da alimentação é isso e aquilo, tudo desse jeito que eu estou falando. Arrisca, era hora para tudo. Vocês, por favor, não abordem nenhum, digamos assim, no senso comum, nenhum transeunte que está aqui. Ou seja, as estrelas, as constelações, que era o que tinha naquele ambiente. Porque os patinhos feios daquele ambiente éramos nós. Mas muito pelo contrário de tudo isso, nós fizemos um fechamento tão grandioso que depois eu ouvi até uma fala assim, nós já trouxemos vários projetos aqui, mas o seu é brincadeira a educação dessas crianças. Então parabéns Helena Maria, Munhoz Júnior, Berro Jardim, por essas crianças que estiveram nesse momento do Galácticos Open 2024 na casa do Ronaldo. Isso me corta assim, sabe, de ver aqueles olhos, aqueles olhinhos. Aí eu quero chupar o sorvete, porque tinha o ambiente do sorvete, tinha o ambiente da massa, tinha o ambiente só dos líquidos, né? E tudo coisas assim, né? Você de primeiro mundo, né? Coisas finas. Não era o sorvetinho da esquina. Não ofereceram. Não era o OG. Ofereceram né? o melhor, não né? Era o melhor. Foi o melhor. O melhor. A recepção foi pensando em dar o melhor. O melhor. Que bacana. E nesse contraponto, eu também me ponho assim, na questão de propriamente dito, a criança tem esse contraponto. E ser oferecido para ela outras possibilidades. Entendeu? Você não pode só pensar no sorvete de, como é que fala, de saquinho. Tá entendendo? Tem o de palito. Né? Você pode ir lá no Jardim Europa comprar um sorvete, por que não? Você não pode pensar só na pizza de Osasco. Você também tem que pensar lá na pizza lá da Alameda Jaú, a Doc Lobo, Oscar Freire, por que não? Isso te pertence. Mas enfim, aí fizemos toda a dinâmica. Não. Aí vem o ápice, o ponto, um dos pontos, né, que eu falei, né? Nem eu tinha visto o Ronaldo, né? Que isso? Você se sentiu a criança ali, né? Aí me vem o homem com a bola de ouro. Nossa. Eu falei, esse momento criou um chumbo nas minhas pernas. De umas 500 toneladas eu não conseguia. Ai! E eu ficar assim, um palmo na minha frente. O homem. E as crianças? As crianças lá de 10, 12, 13 anos, né? Então eu já tinha noção, alguma coisa, vai ser por ter visto no YouTube ou algo do gênero. E pela fama do homem também, né? Isso Sim. Vai com uma proporção enorme. E as crianças, nossa senhora, Aí o resto, minha filha, tem muita coisa aí, nossa. Gente, o Ernesto, ele tá trazendo uma história, ele contou já para nós e é lógico, a gente tá num podcast, a gente fica mais nervoso para contar, mas quando ele trouxe essa história para nós, exatamente porque eles se depararam
com o Ronaldo Fenômeno, né? Em um evento que eles foram convidados, porque eles foram achados pelo site deles, né? Foram encontrados e através do site, que é um site lindo, e a partir deste momento a chave virou na vida deste projeto, por meio, né, do projeto Tênis na Comunidade, com o Nego Ernesto, e na vida dessas crianças que se depararam dentro de um lugar que, dentro do que tange a questão da desigualdade social, eles não se viram mais dentro do seu próprio território, né? Eles se viram num lugar muito chique, com muitos acessos, com muitos privilégios, em um lugar onde para eles não é normal ter tantas coisas disponíveis, né? Pessoas muito ricas circulando, pessoas muito famosas circulando, e o Ernesto teve que conter a emoção de, lógico, né? Tá ali tutelando, né, aquelas crianças para que elas possam ficar ali comportadas, até que chegou o momento em que o maior fenômeno do esporte, do futebol no mundo, chega na frente de um projeto que está lá no Munhoz, onde ninguém conhece, onde ninguém acessa, onde é uma comunidade de vulnerabilidade por todas as questões que está posta no território, por falta de saneamento, por falta de acesso a coisas tão básicas, se ver deparando a falar com o maior ídolo do mundo, né? E lógico, foi uma emoção para as crianças, mas para o próprio Ernesto, que é o idealizador do projeto, foi também, ele contando essa história para nós, a gente chorava, né, copiosamente, porque nós nos vimos naquele momento junto com ele, então a gente conseguiu até visualizar. Então eu tô vendo ele contar aqui, né, ele fica buscando as palavras, mas quando ele contou pra gente, ele ficou muito emocionado, e eu acredito, porque nós também ficamos só dele contar. E você falou também que teve a Turma da Mônica lá, né, Ernesto? Dentre essas linhas todas, teve a Turma da Mônica, tinha outros artistas lá também, outros esportistas, Amoroso, Cafu. Nossa. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Que me desculpe o Tony, mas o Alexandre Pato, parece que ele foi esculpido. O Alexandre que Pato, me desculpe o Tony, foi ótimo. Tony é bonito. Mas, ó, ele foi esculpido aquele cara. Então tava Galvão Bueno. Olha, era tanto... Gente, é muita celebridade, muita né? celebridade. Num lugar, né? E uma emoção enorme mesmo, justificada, muito justificada, porque aí aquilo acho que te remeteu lá na tua história desde o início, que nunca você ia imaginar. Essa possibilidade não haveria através do quê? Uma raquete, do tênis. De um projeto. Agora você imagina o que deve ter acontecido depois disso. Gente, nós estamos já indo pro final do nosso podcast, a gente não quer também estender, mas, Ernesto, eu quero que você conte um pouquinho o que aconteceu depois disso, e já o gancho, após esse acho que foi algo que foi mais expressivo, né, de acontecimento no projeto Tênis na Comunidade, que foi a gente pode pensar que foi o topo de uma experiência única e que nunca mais se esquece. Inclusive, vocês podem acompanhar no Instagram as fotos, né, com o Fenômeno. E depois você, por favor, só mais no término, repetir devagar. A gente fala no finalzinho. Sim. E aí vocês podem acompanhar, mas assim, fale para mim o que houve após esse acontecimento, né, lá na casa, na mansão do Ronaldo Fenômeno no Itaim. E como é que é o projeto após esse acontecimento? Depois disso, muitas portas se abriram, né? Isso é bem óbvio, né? Gente, ó, e quem achar que é mentira, ó, leiam vocês. Galácticos Open. Olha, gente, que sensacional. Isso daqui é o nosso troféu que nós recebemos lá na oportunidade. Edição 2024. Então, depois dessa nossa presença lá, e eu fico muito grato à Fundação Fenômeno, no contraponto de tudo isso, outros acham outras coisas, né? Eu já me deparei com isso. Mas o ponto negativo você abstrai. Eu não quero nem saber. É isso aí. Ele não quer nem saber. Para nós foi muito gratificante, porque depois disso daí, além de que eu não consegui processar isso até hoje, depois de um ano, exatamente um ano, tá? Então nós recebemos uma doação, sim, um volume, né, de um dinheiro, que eu não precisava falar isso para ninguém, mas a minha moral
o meu caráter não me permite esse tipo Isso de é coisa. transparência também, A né? transparência não É isso. É sobre Depois isso. de tudo isso, nós conseguimos sim fazer algumas movimentações administrativas, né, com relevância, né, que nós não conseguiríamos isso no senso comum. Participamos depois de uma gama de podcasts, fomos para Santo André, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, nós rodamos, né? As portas se abriram, isso, né? outras doações chegaram e, aliás, gente, nós não estamos precisando mais de raquete, porque nós temos raquete nossa. Olha, sem brincadeira, veio raquete do Paraná. Que legal. Do Paraná, de Guarulhos, Santo André, de tudo quanto é lugar. Bolinhas, mas nós estamos precisando, bolinha. Tá, bolinha. Bolinha. Isso, nós precisamos. Enfim, muitas outras possibilidades abriram para nós e é isso daí, né? Eu sei que E agora, bom, vocês viram aí que a chave virou, as portas se abriram e possibilitou o projeto sair de um site, de um papel e ir para algo que vem a próxima pergunta. Nergo Ernesto, seu projeto é fantástico, mas documentalmente, como você está hoje para receber patrocínios e até doações? Olha, eu vou falar para você, através dessas bênçãos aqui da I3S, que a qual uma administração muito idônea, e aliás eu deixo meus agradecimentos por vocês terem aberto todo esse olhar de se despertar meu administrativo, que eu ainda estou ali bem engatinhando, mas gente, confie, nós estamos legalizados desde do mês 5 de 2024 para recebermos sim doações, principalmente da iniciativa privada, né? Ainda não do recurso público, porque nós temos que ter 1 ano para recebermos doação do município, 2 anos do estado e 3 anos do governo federal, tá? Então, por favor, cheguem, estão aqui as pessoas que podem administrar, então, estão administrando. Estão legalmente constituídos como instituto, agora é Instituto Tênis na Comunidade. Agora vocês têm uma sede, é isso mesmo? Isso, na rua. Não foi feita a inauguração porque, por exemplo, porque eu quero algo assim, né? Bem elaborado, sim, aquela fachada maravilhosa, mas estamos na rua Águas da Prata versus Adamantina, no Jardim Rochidale, depois do pronto-socorro. Então já tem sede própria, já está constituído legalmente, recebeu uma doação que permitiu toda essa condição, né, de poder trabalhar, de poder desenvolver seus projetos. E agora, claro, né, conta para nós como foi, ou melhor, né? Porque você falou como foi sua chegada no I3S, que foi por meio desse acontecido. Mas quais foram as transformações que você teve, tanto na tua vida como na tua instituição, após a sua vinda para o I3S? A I3S simplesmente nos deu o suporte do quê? Da divulgação do quanto é bom e certificação do quanto é bom você estar atrelado a pessoas que detêm o conhecimento. Aqui eu estou falando com uma equipe, gente, não é porque eu estou na frente deles, não. Eles sabem que eu sou apaixonado por isso aí, mas a questão é outra, e aí eu acho que ela já até linkou, né, Tony? Alguma coisa, né, para 2026, né? Entendeu? Mas assim, falando da parte legal, gente, como é bom você ter lisura de tudo isso. A lisura. E nada melhor do que pessoas competentes. Porque se vai falar de segurança pública, eu sei falar, porque eu fiquei lá há 30 anos. Se hoje vai falar de educação, eu estou na educação hoje há 5 anos. Então eu sou técnico nessas áreas. Agora falar do setor administrativo sobre OSC, aí vocês estão falando com os melhores para mim, até que me prove o contrário, né? E assim, baseado nisso também, Elaine, né? Isso. Eu quero dizer assim para vocês que existem pessoas más em tudo quanto é lugar. Pessoas que se aproveitam de tudo, né? Verdade. E que querem assim, os urubus são assim, né? A carniça é única. E a quantidade de urubu? Então nós somos a carniça. Precisa falar mais alguma coisa, gente? Não. Só preciso falar assim, ó. Eu, José Ernesto Mazari, CPF 114-534-348-10, tenho 57 anos. Eu tenho uma família linda, maravilhosa, estruturada. 3 filhos maravilhosos, tá vindo o 4º neto.
Olha só, dentro desse estrutural todo, dentro de Osasco, Carapicuíba, Barueri e outros bairros tantos aí de São Paulo, todos me conhecem. E eu desconstruí essa minha história por conta de trabalhar errado, querer se aproveitar, né, verbalmente falando, né? Sim. Então, não é a minha questão. A minha questão é estar com os melhores. Os melhores estão aqui na minha frente. Gente, Aí, eu acho que é importante a gente trazer também a gente chama de Nego Ernesto. Ele nos procurou assim que ele recebeu uma doação, né, do Instituto Fenômeno, que deu para ele um prazo de exatamente 60 dias para ele prestar contas do valor recebido, ao qual ele veio com toda a transparência e falou: eu preciso constituir minha associação e eu preciso prestar conta de tudo que a gente precisa. A gente precisa de bolinha, a gente precisa de raquete, a gente precisa de material, de uniforme para as crianças, e tudo que vocês colocarem no projeto, eu preciso usar esse recurso. É um recurso unicamente para o projeto. E nós elaboramos o projeto para uso do recurso e prestamos conta, né? Tanto que nós encaminhamos o e-mail e nós recebemos, né, uma parabenização pela prestação de conta. Que nunca havia sido feito. Falaram que... Da Fundação Fenômeno. Agradeci, né, a Fundação Fenômeno pela prestação de conta que foi feito, que organizada, né, com notas fiscais, com toda a cronologia. Está nos arquivos, né? Está tudo nos arquivos, presidente. né? Com certeza, né? Então, para nós foi uma honra poder atender a essa demanda do Ernesto, porque ele é apaixonado pelo projeto, ele é apaixonado por tudo que ele faz, e ele passa essa paixão. E eu lembro a primeira vez que ele sentou na mesa, nesse momento estava só nós dois, e ele sentou, ele falou assim: eu tenho um sonho que todo mundo acha que eu sou maluco, mas eu acredito tanto que é possível. E eu olhei para ele e falei: mas é possível, porque você passa essa verdade. Você passa essa verdade. Eu me arrepiava ele contando. E isso foi antes dele ir para o Instituto Fenômeno. Aí aconteceu, virou o ano, esse homem me traz essa história, a gente começa a chorar lá. E nós nos colocamos à disposição para ajudá-lo, e nós fizemos uma entrega em menos de 60 dias. A gente quer agradecer toda a equipe do I3S, o Adriano, que é da contabilidade, o Dr. Cláudio Ramos, que foi o advogado que naquela ocasião também cuidou de toda a parte da documentação, do estatuto, né? E a Meliana, que junto comigo elaboramos o projeto, prestamos conta, fizemos toda a parte de prestação de conta e elaboração do projeto. Então isso só é possível se a gente fizer em equipe e ter gratidão por todas as pessoas envolvidas. Então eu quero parabenizar você pelo teu projeto, pela tua seriedade. Você tá voando demais, né? A gente fala que o Ernesto tá voando. E pra gente encerrar, porque eu acho que é importante a gente falar um pouquinho desse projeto nosso, que é o Acelera OSC, que é um programa que está acontecendo na Unifesp. É um programa pensado em desenvolvimento, conhecimento, disseminar estratégias para as organizações poderem acelerar os seus projetos, alavancar os seus projetos. E o Ernesto é da segunda etapa do projeto. Ele foi uma das OSCs que foi também contemplada e participou de alguns encontros. E aí eu acho que é importante agora, com toda essa história, com todos os desafios, e lógico, né, com todas essas coisas maravilhosas que aconteceu no projeto dele, falar como é que está sendo o Acelera OSC. Você acha importante esse projeto? Meu Deus, eu falo descostas. Quem perguntar para mim, né? Como já disse para vocês, meninas, né, muito me honra termos essa parceria. E como eu disse, eu estava cru, agora já deu aquele start. Né? Temos muito a aprender. E como eu disse agora, há 5 minutos atrás, eu tenho que aprender com os melhores, não, porque igual a eu, para mim, vai ficar na mesma. É simples assim. É interessante, sim, e muito importante. Isso tem uma relevância enorme, né, no conhecimento que não ocupa espaço. Né? Ainda mais num mundo onde eu pouco entendo. Né? Temos que ter esse princípio dessa humildade. E deixar isso muito bem claro. Né? Não eu manjo sim da segurança pública, eu posso falar. Mas ela deve ter inovado algumas coisas tecnologicamente falando, entendeu? O mundo é um eterno aprendizado, mas nesse mundo nós temos que estar com os melhores. Você só avança estando com os melhores. Vocês têm a melhor equipe, vocês têm pessoas assim de alto nível, né, de esclarecimento nisso tudo, porque vocês são pessoas que sempre estão requisitando aquele específico daquele setor, né, para palestrar dentro de todo esse processo, né?
Então é um compilado de tudo que nos fortalece. Entendeu? Então é preciso sim, quem quer levar a coisa a séria, é preciso sim se aliar. Que seja a I3S, por favor, que eu estou indicando. Você entendeu? E que se for outra da sua escolha, que ela seja tão quanto igual e com o mesmo propósito. Você falou uma palavra muito importante. Propósito. Propósito. O nosso propósito é levar o melhor. Sim. E olha, nós temos tido tanta bênção, né? Nossa, com certeza. E todos os encontros do Acelera tem vindo pessoas especialistas quem acompanha igual, com o coração, sim, acreditando e com os mesmos propósitos que nós. Exato. Então eles sabem que passando a informação, que nem essa último encontro que foi sexta-feira, nós tivemos um parecerista do Condeca, né? O Hélio, muito obrigada. Eu não tive condição de participar, mas eu vi. E ele foi assim preciso. Sim. E ele agradeceu depois a gente porque a oportunidade dele poder passar. Passar o conhecimento. Porque ele passando o conhecimento, ele sabe que lá na ponta o trabalho dele vai fluir. Simples. Entendeu? E ele entende por que eu vou prejudicar uma OSC se ela não é orientada. Como é que a gente, né? Então, ele trouxe informações preciosas, verdade, assim como os demais que lá estiveram. Sim. E a gente quer deixar esse agradecimento. Então, acho que é isso, é propósito. Todos temos esse propósito. E o Acelera OSC jamais poderia avançar e ter tanto sucesso, que a gente fala que 2025 foi muito abençoado, foi bastante difícil, desafiador, mas foi muito abençoado. Mas teve pessoas que acreditaram tanto nisso, e eu quero agradecer de coração a professora doutora Luciana da Unifesp, que é vice-diretora, que olhou para mim e falou: seu olho brilha quando você fala desse projeto. Então vai ser bem-vindo, venha, faça um laboratório do teu projeto. E após 4 meses, ela falou que já estava encaminhando o nosso projeto para curricularização. Isso foi algo que nos encheu de gratidão, né? E a gente quer agradecer também os demais apoiadores, a Pombom, com o Dr. Valmir, sua esposa, que fornece um coffee break maravilhoso, todos os meses. E as quarta-feiras estamos juntos. Ele está lá com aquele coffee maravilhoso. Quero agradecer, Dr. Valmir. Que a gente quer obrigada, agradecer a Pombom. A gente quer agradecer também a Tech Print, que forneceu todos os kits do Acelera OSC. Vou mostrar aqui para vocês. A garrafinha, a eco bag, as agendinhas, graças à parceria, né, da Tech Print. Nós tivemos também apoio da Seacotur, que é o sindicato do terceiro setor aqui do município de Osasco. Tivemos o apoio do Instituto Gabriel Furlan, do Instituto Alecrim Dourado, do Instituto OAB. Vivere, da OAB. Um abraço ao doutor Vopiani, que é o presidente da OAB, e um abraço à doutora Carla Poli, que é minha amiga, foi minha aluna, Carla. Um grande beijo por acreditarem no projeto. A Kátia, que é a presidente do CMAS, que também está acompanhando a grandeza desse projeto. E todos os demais, se eu deixei de falar algum aqui, mas eu não posso esquecer de quem, né? Logo quem, né, Tadeu? Aqui, TJ. Um dos nossos maiores apoiadores, que é o Pod Esticando, que abriu como parceiro, lógico, né? Com toda a infraestrutura para a gente poder abrir este canal, poder realizar o Conectei 3S, poder divulgar os projetos sociais, alavancar o terceiro setor e, lógico, agradecer de coração TJ, Pini, por acreditar nesse projeto, por estar conosco, e a gente vai avançar com certeza em muito mais projetos. O Acelera OSC é isso para nós, é propósito e é somar com todas essas organizações. Eu acho que agora é o momento dos agradecimentos, né, Miriam? E eu gostaria antes que você repetisse o teu site, porque pediram para nós. Perfeito. Mais pausadamente. Então é assim, é www. Vai. tênisnacomunidade.com.br. Mas o melhor de tudo é você olhar a página do Google. No Google, né? Que ele faz o filtro, né? Isso, Tênis na Comunidade. Tênis na Comunidade. Que tem tênis da comunidade. Não, o seu é o na comunidade. Tênis na comunidade. Instagram,
Tênis na Comunidade, Tudo junto. Facebook Tênis na Comunidade. Tudo Então, vão lá, acompanhem. E lógico, né? Vão lá no www.i3s.org.br. Vão lá no Instagram também acompanhar tudo que está acontecendo. Dos nossos Que é o i3s.oficial. Então, vai ser uma honra. E é isso. Agora, Ernesto, a gente quer finalizar com você trazendo aí uma mensagem para as organizações e deixar aí a sua mensagem. Ixi, essa daí é fácil. Mas antes disso, nesse percurso todo, eu não posso deixar, me desculpem, de Almeida, um policial também militar, que ainda está na ativa, ele acreditou em mim, ele acredita em mim, desde então que nós nos conhecemos, há 15 anos atrás. Trabalhamos juntos, faz parte também do conjunto, né, do corpo diretivo, né, Que legal. do Projeto Tênis na Comunidade. A minha querida esposa Adriana Mazzari, que de um jeito ou de outro a gente está ali, né, junto e fortalecendo os propósitos. Evandro Siqueira também, pai de um aluno que já está em evidência, em destaque no projeto, está inscrito também umas outras categorias também. Menino, o Kevin, se despontou lá também. E, não tão mais importante, o Cícero Sena. Nasceu no mesmo ano que eu, no mesmo mês e no mesmo dia. Uau! Que é o professor de tênis. Esse é o verdadeiro professor de tênis lá do nosso projeto. Né? E por fim, qual que era a pergunta? Que eu estou tão empolgado porque vai terminar. Deixar sua mensagem Tá. para você Essa fazer o fácil, encerramento. E antes de você encerrar, gente, dia 5 agora de dezembro é o Dia Internacional do Voluntário. Então a gente quer deixar um convite para todas as organizações, as pessoas que entendem a importância de celebrar o Dia do Voluntário, porque como nosso projeto, eu sou voluntária, a Melina é voluntária, toda a equipe do I3S é voluntário nos projetos. Também lá no Tênis da Comunidade, o professor é voluntário, o Ernesto é voluntário. Todo mundo é Agora voluntário. me fale, não é importante essa pessoa, esse Ninguém indivíduo, ganha nada. né? Só então, amor. todos estão convidados no Senac Osasco, tá? No salão do auditório. A partir das 9 horas, vamos fazer lá um agradecimento a todos os voluntários e com certeza vocês também estão todos convidados. E você agora fecha aí com o seu encerramento. Minha diretoria, eu amo. Sem vocês, sem chance de tocar o barco. E eu deixo aqui para todas as OSC que nós tenhamos mais empatia. É isso aí. Sejamos resilientes de verdade. Mas de verdade mesmo. E o tão mais importante, que vocês compartilhem o quê? Conhecimento. A OSC minha mexe com tal coisa, tal, não sei o quê. Meu, não tem nada disso. Tudo tem relevância. Tudo é relevante. E se você, a partir do momento que você troca uma informação comigo, é um aprendizado para mim e eu estou te devolvendo também. É isso aí. Entendeu? Então compartilhe seus conhecimentos OSC, por favor. É igual o I3S, né, Miliana? Aqui sim. o conhecimento é algo que a gente entende que ele precisa ser realmente compartilhado, partilhado, disseminado. Isso. Porque quando a gente dá as mãos, a gente Só nos fortalece essa fortalecemos. rede, com certeza. Queremos agradecer a todos pela audiência, pela participação de estar conosco até aqui e até o próximo Conecta I3S, que vai estar cheio de novidades até o nosso próximo convidado. E até mais. Muito obrigada. Obrigado. Gente, eu